Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta live feita no Facebook da Casa Espírita, da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Né? Todos sabem que nesta data, às terças-feiras, às 19 horas, nós temos este evangelho realizado na nossa casa. Porém, com a pandemia, estamos fazendo do nosso lar através das lives. Né? Graças a Deus, essa tecnologia maravilhosa nos oportuniza esta facilidade, né, de podermos juntos dar continuidade aos trabalhos que realizamos na nossa casa. Então, que nós possamos, assim, é com grande alegria que eu estou aqui nesta noite para fazermos esse evangelho, realizarmos o evangelho da noite. E lembrando, né, que o nosso evangelho, ele é feito da seguinte forma. Nós fazemos uma prece, depois fazemos a leitura do evangelho, os comentários, depois vamos receber o passe que os passistas de suas casas estão ministrando os passes a distâncias para nós, e depois faremos as vibrações e a prece final. Né? Isso dura mais ou menos de 30 a 40 minutos no máximo. Então, que nós todos possamos estar aqui reunidos e realmente aproveitando esse Evangelho de Jesus para nosso dia, para a nossa noite, para a nossa semana. Né? Então, vamos neste momento erguer os nossos olhos, a nossa mente para Jesus, rogando a este Divino Mestre, este querido amigo, que esteja conosco nestes momentos, nos intuindo, nos fortalecendo, nos amparando, e que nós possamos estarmos atentos a essa lição do Evangelho, para podermos realmente aproveitar o que de mais nobre ela tem para nos oferecer e para nos fazer refletir na nossa própria vida. Que cada lição do Evangelho deve servir para estas reflexões da nossa intimidade. O que Jesus quer dizer para mim neste momento do Evangelho. O que Jesus espera de mim neste momento, quando eu me entrego a fazer essas reflexões para poder evoluir como espírito imortal que sou. Jesus, divino amigo, que tua luz se expanda a todos os lares desses amigos que conosco nesta noite estão para o Evangelho. Que cada um sinta a presença de Jesus em seus lares, cada um possa receber o bálsamo, o fortalecimento, a coragem para enfrentar o seu dia a dia. E este receituário de luz seja para nós um guia de como realizarmos a nossa transformação para nos prepararmos para a vida futura. Que a tua luz e o teu amor nos envolva e nos proteja nesses instantes, Jesus. Que assim seja. Então, que nós possamos estar atentos aos ensinamentos, né? Podendo refletir, podendo trazer para a nossa intimidade toda a luz do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho é feito continuamente, né? Capítulo a capítulo, item por item. Alguns itens a gente divide para poder fazer reflexões mais profundas, né? Mas é feito com esse intuito de que nós possamos refletir, que nós possamos compreender, assimilar esses ensinamentos para nossas vidas, né? E cada um, apesar dos comentários que são feitos no Evangelho, mas cada qual vai trazendo para si as suas reflexões.
então o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Hoje nós vamos fazer o item 8 e o item 9. Nesta lição, que é a parábola da figueira seca, são 3 itens. Nós vamos fazer os 2 e na próxima semana o último item, que será o 10, tá? Então, vamos lá ler o primeiro momento aqui, que é uma fala de Jesus. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Esta fala está em Marcos, no capítulo 11, versículos 12 e 14 e de 20 a 23. Então, agora vamos ver a explicação que o Kardec traz através dos espíritos, né? Depois a gente faz os comentários. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bom, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé é realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens, voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. A gente ouvindo essa fala de Jesus, né? Aí nós pensamos, nossa, mas como Jesus vai fazer uma coisa tão má, né? Que é secar uma árvore. Ela não era a época dela dar frutos. Se nós formos levar esse ensinamento ao pé da letra, nós ficamos questionando realmente o que Jesus está falando, o que Jesus está fazendo, né? Não tem nada a ver com as suas falas, nem com a sua bondade. Mas aqui, o que Jesus quer mostrar também é que tudo o que nós pedimos, nós obtemos. E nós temos que ter muito cuidado com o que pedimos. Porque muitas vezes pedimos coisas que não é do bem, não é para o bem, né? E muitas vezes a gente alcança aquilo que a gente pediu. Depois vamos sofrer as consequências daquela razão ter acontecido, daquele pedido ter acontecido, né?
Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que pedimos, com o que nosso pensamento trabalha, porque nós vemos muitas mentes inteligentes a produzir coisas más, né? A produzir atitudes que prejudicam a nós, a humanidade, ao ambiente, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E aí ele vem nos explicar, e também ele fala da fé, né? Então, quando eu peço alguma coisa com fé, com força, eu vou conseguir realizar. Então aí vai a confiança em Deus e a confiança em nós mesmos, né? Então, como que ele queria que desse frutos se não era a época de dar frutos? Então, Jesus falava por parábolas, por coisa de forma que para nós não tem, parece que não tem sentido, porém para eles e naquela época havia um grande sentido, né? E a gente analisando cada frase desse momento, nós vamos vendo que é isso que Jesus queria dizer, né? E aí depois vem um exemplo de Kardec. O Kardec traz para nós a essência dessa parábola, uma parte dela, né? Que ele vem nos falar que, olha, logo que ele inicia, ele fala assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bom. São aquelas pessoas que são tão bonzinhos, a gente adora, todo mundo ama, né? Todo mundo quer para si, ai, todo mundo elogia, porque a pessoa quando está no meio, ela é adorável. Mas, porém, quando ela está dentro do lar, como ela é, né? Como ela é com os seus entes queridos, como ela é com os seus subordinados no trabalho, como ela é consigo próprio, muitas vezes tão exigente que é, né? Que muitas vezes se machuca, apesar de, de fazer, é, de fazer aquela aparência do bem, ela também está se machucando, porque não é isso que ela vivencia, né? Então, o quanto de cuidado nós temos que ter para não envernizar a nossa aparência, para não querer pôr um verniz do bom e do bem em nós e nós não sermos nada disso. Então, nós precisamos nos conhecer, sabermos que árvore nós somos, se nós ainda produzimos frutos, né? Se nós só somos frondosas, só servimos para a sombra, né? Ou se nós ainda se nós já somos espíritos que produzimos frutos, que alimentamos os pássaros, que alimentamos os animais, que alimentamos a todos que passam e saciam a sua fome. Como é que é? Como é que nós somos? Então, e aqui ele também fala dos oradores, né? Que somos nós que vem aqui para falar da doutrina de Jesus e não praticamos. E simplesmente falamos palavras bonitas que se perdem com o tempo, que se perdem, que não fazem ressonância na própria intimidade, na minha intimidade quando eu estou falando. E quando isso acontece, que bem eu estou espalhando, que fruto eu estou levando, se a minha palavra só serve para o outro, só tem a beleza, porque eu estudei, porque eu busquei, porque eu fiz uma pesquisa, eu tenho tudo na ponta da língua e vou lá e faço tudo aquilo demonstrando todo o meu conhecimento. Mas e a minha transformação? Né? E quando eu encontro as pessoas na rua,
Como é que está sendo o meu comportamento no trabalho? Como é que eu me comporto no trânsito? Como eu me comporto com a minha família? Como eu me comporto na casa espírita? Ou em qualquer templo religioso que eu frequente? Como eu sou verdadeiramente? Será que eu passo verniz? Eu mudo a máscara para cada lugar que eu estou? Ou estou no exercício de ser eu mesma em todos os lugares que eu estou? Nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos nos conhecer para saber que árvore nós somos, que árvore eu sou, que frutos eu produzo. Esse é o convite desta lição. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. E quantas vezes eu tenho a oportunidade de fazer o bem, mas eu me esquivo. Quantas vezes eu estou envolvida nas ilusões do mundo material e me perco da verdadeira vida, da verdade do Cristo, que são as leis divinas. Nós vivemos num mundo encarnado, né? Precisamos aprender a viver neste mundo, mas não podemos esquecer de que somos espíritos imortais e que não termina quando eu morrer, quando eu desencarnar. Meu corpo, sim, vai ter um fim, mas o espírito não. O espírito continua a sua vida. E que vida eu estou preparando para o meu futuro? Como eu estou adubando a terra desta árvore, que é meu espírito, para poder dar bons frutos? Se agora ainda não consigo dar esses bons frutos, como estou cuidando desta árvore para em busca do adubo necessário para começar a produzir os frutos? E o que adubo é esse? Senão os ensinamentos das leis divinas na nossa vida, o cumprimento dessas leis no nosso dia a dia. Esse é o adubo para nós podermos fazer que a nossa árvore não só seja frondosa, mas que ela produza frutos que alimentem a todos que necessitarem dela. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé que realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. E o que são as montanhas na nossa vida? São as nossas dificuldades. Nós, quando conseguimos transportar a montanha, é quando nós conseguimos vencer as dificuldades que existem na nossa vida. Não só na nossa vida, mas as dificuldades que nós enfrentamos conosco mesmo, com os nossos sentimentos ainda doentios, com os nossos vícios, né? E quando eu modifico esse sentimento, que eu passo a ter sentimentos do bem, eu estou transportando essa montanha. Eu estou dando esse passo. E então, quando ele fala que o que falta também no adubo é a fé, é a confiança em Deus, que nós não estamos sozinhos, que Deus não nos desampara, que Ele está sempre conosco. E que nós precisamos também ter fé e confiança naquilo que já construímos em nós, para podermos seguir adiante na nossa trajetória como espíritos imortais que somos, e assim nesse processo de mudança que estamos fazendo na nossa vida. Então, nós precisamos repensar
a nossa conduta, né? Repensar as leis divinas assim mais profundamente. Aí assim, toda semana eu sempre lembro isso, sempre que é possível. Nós sabemos que as leis divinas estão impressas na nossa consciência. Todos nós temos as leis divinas impressas na consciência. Porém, nem sempre nós acessamos. E o que eu preciso para acessar a lei divina? Eu preciso construir o bem em mim, porque aí eu tenho recurso para acessar essas leis e vivenciar o bem na minha vida. Quando eu me distancio do mal, né? E quando eu procuro o bem, a fazer o bem, a pensar no bem, a agir no bem, aí eu estou demonstrando não só a fé em Deus, mas a fé em mim mesmo, naquela construção que eu já fiz de bondade na minha intimidade. Todos nós temos construções felizes, todos nós temos potencialidades, todos nós construímos algum bem em nós. E é essa construção do bem em nós que nos dá força de vencer as nossas montanhas, de transpor as nossas montanhas. Não contorná-la, mas realmente enfrentá-la. Compreender aquela dificuldade, compreender aquela necessidade para que eu possa transformar, para que ela possa ser um caminho fácil de percorrer. E todos nós, encarnados na Terra, passamos por essas dificuldades. E isso quando nós mesmos não criamos as dificuldades, com os nossos pensamentos ainda voltados para a vida material, nos afastando do bem. Nós mesmos criamos as aflições, os nossos tormentos, né? Porque quando nós falamos, o outro foi o culpado por eu estar assim nervosa. Ele foi culpado porque aconteceu isso comigo. Não. Divaldo sempre fala, o que um ou outro faz é problema dele. Ele vai se ver com a lei divina. Agora, o que eu faço com aquilo que eu senti daquela situação que ele criou, ou que ele falou, o que eu faço com isso, aí é problema meu. Porque eu posso, mesmo sentindo a dor, eu posso pensar naquela oportunidade de refletir se realmente aquilo tem alguma coisa a ver comigo, e se tem, eu preciso trabalhar isso em mim, e se não tem, não é para mim. E perdoar aquela situação, aquele ser que pode estar criando aquela situação. Agora, quando eu fico, não, ele não tem razão, porque ele fez, porque ele aconteceu, porque foi isso, se não fosse isso eu não estaria do jeito que eu tô. Aí sabe o que a gente está fazendo? Aí nós estamos criando tormentos para nós mesmos. E às vezes o outro falou ou fez alguma coisa, mas para ele não teve nem tanta importância do tanto que teve para nós, e ele nem lembra mais. Então a gente precisa se acalmar, precisa refletir, precisa ir conversar se houver possibilidade, né? Se entender e seguir adiante. E assim são as situações da vida. Muitas vezes a gente fala, mas não adianta conversar. Muito bem, se não adianta, não conversa, mas perdoa, esquece e caminha. Né? Perdoa. Esquecer a gente não esquece, porque, como diz o outro, só se a gente tiver Alzheimer. Porque todas as vivências da nossa vida, elas estão gravadinhas em nós, na nossa memória. Então, o que tem é que nós não vamos sofrer quando a gente lembra dela. Ou quando essa situação acontece e a gente fala, nossa, eu já vivenciei isso.
O que eu tiro de aprendizado? E não me revolto com aquilo que já aconteceu lá atrás. Aquilo não me traz dor. Aí eu posso dizer que realmente eu já perdoei. E a gente não pode esquecer de nos perdoar também, porque muitas vezes eu contribuí para aquilo acontecer. E aí, então eu tenho que perdoar essa minha pequenez ainda e falar, não, eu ainda estou no caminho de fazer diferente. Né? Nós ainda estamos no caminho de adubar a nossa terra em volta desta árvore maravilhosa que somos, né? Para produzirmos frutos. E nós podemos produzir os frutos nesta vida. Só depende de nós. Talvez os nossos frutos não sejam os mais viçosos, mas a gente já pode produzir algum fruto. O que eu estou fazendo? Né? Onde eu estou colocando adubo e que adubo eu estou colocando? Porque assim como Jesus falou para a árvore que ela ia secar e ela secou, como é o meu pensamento? Ah, não adianta pôr nada porque não vou resolver. E quando a gente põe na cabeça que a gente não vai resolver, não adianta que a gente não resolve. Não resolve. Então, o que eu preciso fazer para fazer um movimento diferente? Primeiro, deixar de lado a palavra não. E eu vou ver o que eu vou fazer. O que eu posso construir daqui para frente. Isso daqui que está pedindo essa lição para nós. Né? Porque depois, quando nós chegamos, nós desencarnamos, onde eu quero estar? Continuando a produzir frutos? Ou eu vou ter que deixar secar a minha árvore e começar tudo de novo quando chegar no plano espiritual? Eu preciso avaliar o que eu quero. Eu quero estar acompanhando o progresso desta terra? Ou para mim não faz diferença nenhuma, então eu vou viver como dá, vou viver a vida terrena para me divertir, para usufruir, depois eu vejo o que vai dar. Né? E aí, por isso que muitas vezes nós temos medo do desencarne, porque eu não sei o que eu estou preparando para chegar lá. Então nós temos que ser conscientes. Nós não podemos mais falar que não conhecemos. Hoje nós nem podemos dizer que não conhecemos o Evangelho de Jesus, porque a gente já vem há séculos estudando isso. Né? E hoje nós estamos aqui para despertar, que não é só ensinamento pelo ensinamento e conhecer por conhecer. O Evangelho tem que nos despertar para o espírito imortal que somos e que nós estamos nos preparando para a nossa vida futura. Não só para ficar no plano espiritual. E não vamos ficar lá, sair daqui já vamos lá para uma colônia maravilhosa. Não, nós temos muita coisa para fazer ainda. Né? Para podermos ainda dar esses bons frutos. Mas a gente está preparando a nossa vida. Nós estamos preparando a nossa vida futura, que é a nossa própria próxima encarnação. O que nós estamos plantando para colher? Com que eu estou adubando a minha terra, semeando as minhas sementes ainda, né? Como eu estou cuidando desta árvore para o futuro. E olha, e nós sabemos que o plantio é opcional, mas tudo que eu plantar, eu vou colher. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso plantio. E o nosso adubo, com que é que eu estou adubando a terra do meu coração. Só isso. Difícil, né? Não é fácil. Não, porque se fosse fácil a gente não estava há milênios estudando e tentando assim, olha, vamos compreender, vamos fazer acontecer. E nós estamos despertando agora para tudo isso. Graças a Deus que estamos despertando. Né? Pior seria se tivéssemos parado ainda no tempo, sem compreensão nenhuma de todo esse amor de Deus para conosco, que nos dá inúmeras oportunidades de fazermos diferente. É o momento de despertar? Então vamos sair do lugar. Vamos encontrar o outro. Vamos sentar onde o outro está sentado,
para ver como é que ele enxerga, como é que ele me vê, porque nós temos uma ideia de nossa muito diferente do que o outro vê, porque o outro vê o que nós somos, ou o que nós fomos em outras vidas, mas ele está vendo a gente no cru, e nós nos vemos como a gente quer ser lá no futuro. Então, que homem eu quero ser na verdade? Que homem de bem eu quero ser? E eu estou me preparando para isso? Que fica essa reflexão para nós. O que é que eu estou produzindo na minha árvore? Que frutos eu quero dar? Que flores eu estou querendo ser? E que adubo eu estou dando para esta planta? E não esquecer que nós somos essa árvore. Nós precisamos alimentá-la, mas nós estamos também plantando o que vamos colher lá na frente. Então, temos bastante coisa para refletir, né? Graças à bendita doutrina que nos proporciona esses momentos de reflexão. Então, eu convido vocês, leiam a lição depois. Hoje não, outro dia, porque a gente faz o evangelho para a semana, né? Então, leiam, reflitam, o que essa lição traz para cada um. Né? Então, tá. Então, vamos fazer nesse momento a nossa prece, vamos fazer as nossas vibrações. Lembrando que nesse momento do passe, que é o primeiro que nós vamos fazer, né? É um momento de nós nos entregarmos para Jesus, para realmente recebermos os benefícios do passe. Não vamos pensar em nada, nem em ninguém, vamos nos abrir e realmente receber, sentindo as vibrações do passe penetrar em nós. E se nós estivermos nessas condições, iremos receber essas bênçãos tão singelas e maravilhosas que os nossos irmãos, amigos de seus lares vão trazer para nós. Então não esqueçam, não é um momento de pedir, é só um momento de nos entregar para receber, tá bom? Então vamos, neste momento, respirar profundamente, nos colocarmos numa posição de tranquilidade, respirando para nos mantermos calmos, sentindo a presença de Jesus se aproximando de nós, através desses mensageiros do amor. Vamos nos tranquilizando. Vamos respirando e sentindo as vibrações chegarem até nós. Vamos sentindo que elas penetram no nosso corpo, nos iluminam, nos aquecem. Imantados de tanta luz, repletos de energias renovadoras, fortalecedoras,
Vamos neste momento pedir a Jesus que caminhe pelos nossos lares, que possa transformar o nosso lar em luz, em harmonia, em paz, envolvendo também os nossos entes queridos que conosco estão, para que sintam esta harmonia e esta alegria penetrar seus corações. E sentindo os nossos lares envolvidos pela luz sublime de Jesus. Vamos em gratidão a este irmão maior, entregar a ele uma forma de uma flor repleta da nossa melhor vibração, repleta do nosso amor. Para que ele possa levar e transformar em bálsamo e se unindo a tantas outras orações. Esse bálsamo se transforma em luz e amparo a todos os irmãos encarnados e desencarnados desta terra bendita, pois todos somos necessitados, Jesus, do teu amor, da tua luz, da compreensão dos teus ensinos, da vivência dos teus ensinamentos, do teu exemplo. E imantados desta luz, nós te agradecemos, Jesus, por esta noite, por este momento de luz em nossas vidas, por este banquete de amor que nos acalma, que nos fortalece. E mais uma vez te rogamos que esteja conosco por toda a nossa semana. E tudo faremos para estar contigo também, Jesus. Gratidão a esta oportunidade do Evangelho em nossas vidas. Que assim seja. E terminamos mais um Evangelho na semana com uma gratidão imensa no coração pela oportunidade de eu estar podendo fazer este Evangelho pela nossa casa, pela oportunidade da convivência com tantos espíritos queridos neste momento que sabemos o quanto atingimos de luz para podermos auxiliar os Espíritos de Jesus. Lembrando que esse Evangelho acontece às terças-feiras, às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Então, participem, é importante. A lição é a mesma durante a semana, mas com espíritos diferentes para vir aqui
e trazer as suas reflexões, as suas colocações. E nós podemos ver que cada um traz a sua interpretação, mas todas são pertinentes e todas são importantes para as nossas reflexões e nos ajudam profundamente. Então, que a paz de Jesus envolva todos, que a alegria deste Mestre querido permaneça nos nossos corações, para que nós possamos vivenciar a nossa existência com essa alegria, pois sabemos que nós estamos a caminho da luz e do amor de Jesus. Que a tua paz, Jesus, esteja com todos nós. Uma excelente noite a todos e até a próxima, se Deus assim o permitir. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho e pelas vibrações de todos.